Você sabia que a maioria dos vícios, como por exemplo bebida alcoólica e cigarro, é causado pelo abandono da mãe quando o indivíduo ainda é uma criança? Na maioria das vezes, essa dependência emocional é fruto do abandono do pai quando na infância. Olá, eu sou o Charlison Silva e o vídeo que você vai assistir agora pode mudar a sua vida. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de te fazer dois pedidos. O primeiro pedido é que você se inscreva nesse canal. E ao se inscrever nesse canal, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que eu postar aqui. E o segundo pedido que eu te faço é que você se torne membro desse canal. Fazendo assim, você estará me ajudando e me ajudando muito, tá bom? Então, se você tem condições de se tornar membro desse canal, faça isso e que o Eterno te abençoe. Vamos para o vídeo. O tema da nossa reflexão de hoje é: enquanto você olhar para o problema, você não enxerga a solução. Vou repetir. O tema da nossa reflexão é: enquanto você olhar para o problema, você não enxerga a solução. Lá no Antigo Testamento, nós temos a história de uma mulher que está sofrendo uma das que é consideradas uma das piores dores emocionais que o ser humano pode sentir, que é a dor do abandono. Essa mulher, ela havia acabado de ser abandonada pelo pai de seu filho, por Abraão. O nome dessa mulher é Agar, mãe de Ismael. Abraão a despede, manda ela embora de casa, juntamente com seu filho, e lhe dar apenas um pouco de pão e um odre com um pouco de água. E essa mulher, sentindo-se abandonada, vai caminhando o deserto afora, carregando simplesmente esse pouco de pão e esse odre de água que o pai de seu filho lhe dá. A alma dessa mulher, o emocional dessa mulher está ferido. Afinal de contas, ela está sentindo a dor do abandono. Só quem já passou por essa dor sabe o quão profundo ou quão profunda ela é. Só quem um dia já foi abandonado sabe o quão traumático o abandono é para o indivíduo. Você sabia que a maioria dos casos de dependência emocional é causado devido ao abandono de um genitor quando o indivíduo ainda é uma criança? Você sabia que a maioria dessas pessoas que entram em relacionamentos abusivos, que entram em relacionamentos desgastantes e não conseguem sair desses relacionamentos, são pessoas que, quando na infância foram abandonadas pelo pai? E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes esse abandono nem precisa ser que o pai saiu de casa, que o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou, não. Tem muitos pais morando na casa com os filhos, mas que não tem relacionamento com os mesmos. E essa criança, ela vai crescendo sentindo esta falta, essa necessidade da presença do pai. E quando ela chega na idade de se relacionar com um homem ou vice-versa, o homem com uma mulher, ela se sente... Esse trauma causado pelo abandono do pai na infância vai fazer com que ela sempre entre em relacionamentos abusivos, sempre encontre pessoas que vai de alguma forma desgastar, maltratar, machucar. Por quê? Por causa de um trauma de infância. Tem pessoas que não conseguem se desvincular de outras, ainda que essa pessoa a faça sofrer, ainda que essa pessoa desgaste todas as energias dela, ela não consegue jamais sair, desgrudar, desgarrar dessa pessoa. E muita gente olha e fala assim: fulano de tal gosta de sofrer mesmo, fulano de tal... Tem até uma frase, né, que costumeiramente as pessoas dizem: fulano de tal é mulher de malandro, gosta de apanhar. Nem sempre. Na maioria das vezes, essa dependência emocional é fruto do abandono do pai quando na infância. Você sabia
que a maioria dos vícios, como por exemplo, bebida alcoólica e cigarro, é causado pelo abandono da mãe quando o indivíduo ainda é uma criança? Você sabia que o indivíduo ele vai procurar suprir esta ausência nesses vícios? Você sabia disso? Essa mulher está sendo abandonada. E talvez você que está me assistindo nesse momento já passou por essa dor do abandono. E você está entendendo muito bem o que eu estou te dizendo, porque isso reflete muito bem o que acontece hoje na sua vida. Talvez você foi abandonado por seu pai, talvez você foi abandonado por sua mãe, e hoje adulto, as pessoas olham para você e falam assim: ah, mas tem tanto tempo isso, já era para você ter superado. Mas você sabe que por muitas vezes você se faz de forte, por muitas vezes você se faz de durona, de durão, mas aí dentro esta ferida, esta ausência dos seus genitores ainda te machuca, ainda te faz sofrer. É um trauma que, se não for tratado, é uma ferida que, se não for curada, não permite que você vá em frente, não permite que você consiga crescer e vencer na vida. Tem pessoas que foram abandonadas pelo seu cônjuge, né? Alguém que você sonhou, planejou viver toda uma vida e viveu por muito tempo com essa pessoa, e talvez na melhor fase, no melhor momento desta vida a dois, a pessoa simplesmente decidiu ir embora, decidiu te abandonar e deixando para trás os seus sonhos, os seus planos, te deixando sozinho, sem condições de seguir em frente. E isso causa um trauma, e isso causa uma ferida tão grande, repito, que se não for tratada, tal indivíduo não consegue superar e não consegue ir à frente. Agar, ela está vivendo esse momento traumático na sua vida. Seu marido a manda embora, ela está tendo que levar junto o seu filho, ela não tem meios para sustentá-lo, tudo que ela tem é um pedaço de pão e um pouco de água. E ao caminhar, eu não sei qual era a conversa entre os dois. O que eu sei é que eles comiam, quando dava sede, bebiam um pouco da água, sempre economizando para ver se dá para durar mais tempo. Mas chega um determinado momento que o pão acaba e que a água também acaba. E Agar se vê agora diante de um momento, assim, de um beco sem saída, porque ela não tem de onde tirar água para o menino. O menino começa a chorar desesperadamente de sede, e Agar, ela não consegue saber o que ela vai fazer para conseguir água para que o menino não morra de sede. Minha gente, só quem já passou por uma situação de ver o filho chorar de fome, de necessidades básicas, sabe o que eu estou falando agora. Só quem um dia já olhou, já abriu a geladeira e não tinha nada para oferecer para o seu filho, sabe o que eu estou dizendo agora. Algumas pessoas estão me assistindo aqui e estão conseguindo compreender. Outras vão me assistir no YouTube e vão se identificar com isso que estou falando. Uma dor assim, minha gente, é melhor... a gente tem vontade de pegar aquela dor pra gente, sabe? É melhor a gente sentir a dor do que ver os nossos filhos passando por necessidade. Agar agora está vendo seu filho chorando de sede e ela não tem de onde tirar água para ele. Ela não sabe o que fazer. Aí sabe o que ela faz? Em um ato de desespero, ela pega o menino, senta ele debaixo de uma árvore, e o texto bíblico eu vou ler com você. Está aqui em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 15, tá bom? Gênesis 21, a partir do versículo 15. Olha o que diz. Quando a água acabou, ela deixou o menino debaixo de uma árvore e foi sentar-se a alguns metros dali, porque ela estava pensando: eu não suporto ver o meu filho morrer de sede. E ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Olha só, gente, o desespero dessa mulher é tão grande que ela já não vê mais saída. O que ela enxerga é apenas a morte do filho. O que ela enxerga é apenas o filho morrendo de sede. Versículo 17. Então Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus clamou a Agar dizendo: por que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino
ali onde ele está. Levante-se, pegue o menino pela mão, e eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Aí Agar se levantou. Olha o versículo 19, o que diz. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu a água para Ismael beber. É aqui que está o que eu quero falar com você nesse momento. Enquanto Agar estava olhando para a falta da água, enquanto Agar estava olhando para o menino chorando de sede, enquanto Agar olhava para o problema, ela não conseguia enxergar a solução. Agora chega um momento que ela ouve a voz de Deus, Deus manda ela se levantar, ela fica de pé, e o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço, ela viu uma fonte de água. Interessante é que Deus não abriu a fonte, porque a fonte já estava ali, a fonte já estava aberta. O que Deus abriu foi os olhos de Agar, porque muito embora a fonte já estava ali perto dela, o olhar de Agar ainda estava no problema. O olhar de Agar ainda estava fechado para a solução, porque enquanto Agar olha para o problema, ela não consegue perceber que a solução está bem do lado dela. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, de uma forma bem rápida e bem resumida. Quantas vezes nós focamos tanto nos problemas e não conseguimos enxergar que a solução está do nosso lado? Agora eu quero me voltar a você que sofreu abandonos em determinados ou em vários momentos da sua vida. E você ainda hoje carrega nos seus ombros essa dor, essa mágoa, essa tristeza, esse trauma dos seus problemas. E você não consegue sair, não consegue crescer para a vida, não consegue perceber e não consegue entender por que tudo dá certo para todo mundo e para você não dá certo. Deixa eu te dar um conselho hoje. Que tal você hoje experimentar tirar o seu olhar desse trauma, tirar o olhar desse problema? Que tal hoje você usar isso que aconteceu na sua vida como combustível para que você possa crescer mais e mais? Que tal você usar esse trauma que você enfrentou na vida para te fazer crescer como uma escada para te levar ao crescimento? Sabe por quê? Porque se você quiser viver para sempre prostrada, caída, sem sair do lugar, lamentando da vida, chorando o abandono, é só você manter o seu olhar nesse trauma que você sofreu. Porque quando o seu foco está no problema, ainda que a solução esteja do seu lado, você não enxergue. Agora, se hoje você decide que você quer romper, que você quer vencer, que você quer transmutar, que você quer abrir mão desse passado de dor, que você quer agora ser uma nova pessoa, tire o seu olhar do problema e coloque o seu olhar na solução. Pare de focar no problema, porque quando você parar de focar no problema, a solução ela se apresenta assim, na sua frente. Todas as vezes que eu enfrentei problemas que aparentemente eram sem soluções, eu só consegui encontrar a solução quando eu parei de olhar para o problema. Quando eu parei de procurar solução para o problema, sabe? Porque quando a gente fica tentando procurar solução para o problema, de certa forma você está olhando para o problema. O negócio é você tirar o foco desse problema. E quando você tira o foco desse problema, a solução vem. E você, sem perceber, ela cai na sua frente. E você pensa assim, estava aqui há tanto tempo e eu não percebia. A fonte estava ali do lado de Agar há muito tempo, minha gente. O tempo todo a fonte estava ali. Só que Agar estava só olhando o menino chorando. Agar só lembrava das palavras de Abraão quando disse, sai da minha casa com o teu filho. Agar só se lembrava do problema e do trauma e a dor e a mágoa no peito. E essa mágoa que impedia com que ela enxergasse a fonte que estava do lado dela. E é essa mágoa que você carrega aí no seu peito que impede você de enxergar tantas oportunidades que já passaram na sua frente.
Quantas chances de vencer já cruzou o seu caminho? Quantas oportunidades imperdíveis já estiveram diante de você e você presa num passado traumatizante, olhando para aquilo que te fizeram, olhando para o papai que foi embora de casa, olhando para a mamãe que não me dava atenção. Aí, minha gente, você não conseguiu perceber, não conseguia enxergar essas oportunidades. Hoje, o convite que eu te faço nesse vídeo é que você abra mão desse passado de trauma, é que você abra mão desse passado de dor e comece e se prepare para enxergar as soluções, as oportunidades que vão aparecer na sua frente. Senhor Jesus, abre os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Agar, para que ela enxergasse a fonte que já estava aberta diante dela. Que nós tenhamos nossos olhos abertos para enxergar as soluções, as oportunidades que o Senhor todos os dias coloca diante de nós. Tira o nosso olhar, tira o nosso foco dos nossos traumas, das nossas mágoas, das nossas dores e ensina-nos a ter o olhar aguçado para enxergar aquilo que o Senhor está colocando diante da gente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, minha gente querida?